Boa tarde, meu nome é Alexandre, sou pastor da Igreja Adventista, estive preso no Presídio Central de Porto Alegre, antes disso fui baleado e vou contar essa história para vocês. Espero não ter começado da maneira mais trágica. Duas coisas em relação a isso. A primeira é que eu estou aqui desde 2016 e muito provavelmente você nunca ouviu eu contar esta história. E há uma grande possibilidade de talvez esta ser uma das únicas vezes que você vai ouvir. O pastor Gessé comportou comigo, fui líder de comportagem dele, e ele não conhece essa história, né? A gente passou 3 anos junto praticamente ali comportando. Então uma história que eu não conto ela com frequência. Vai ficar gravado, né? Pois é. Outra coisa que eu gostaria de dizer antes de contar esta história é um recado especial para você, jovem adventista, que não tem uma história parecida com essa, que nasceu na igreja, que continua na igreja e que em nome de Jesus continuará para sempre. A sua história é uma história bíblica. O seu testemunho é o verdadeiro testemunho. Só que vez ou outra a gente gosta de ouvir um testemunho de transformação. Eu não vou contar essa história para você ficar curioso e de alguma forma ou outra te motivar, seja lá como, a ir experimentar o outro lado para ver como é. Não inveja a minha história. Eu invejo a sua história. Se fosse a sua história de você que nunca saiu, ela seria admirada como você admira de José. Ninguém admira tanto assim Sansão. Ok? Sou adventista de berço. Isso quer dizer, na linguagem adventista, de que quando eu nasci, minha mãe e meu pai já eram adventistas. Então, sou adventista de berço. Nasci e fui criado no Rio Grande do Sul, na cidade de Gravataí. E desde muito cedo, eu, meus irmãos, nós somos mais 4 irmãos, né? Comigo 5º, uma menina e 4 rapazes. Imagina o trabalho para a mãe, né? Então, desde muito cedo, a gente foi acostumado com igreja, a gente foi criado dentro da igreja, a gente morou na igreja. Quando eu digo que a gente morou na igreja, foi porque a gente morou na igreja, sabe? Aquela moradia de fundo de igreja. Não sei se alguém aqui já se deparou com isso, com gente que morava no fundo da igreja. Pois é, eu e a minha família já moramos no fundo da igreja. Meu pai fundou algumas igrejas, assim, ajudou na construção de algumas igrejas, e a gente vem de uma família muito humilde, com pouco recurso, vivia se mudando. E por falta de recurso, em algum momento ou outro, numa igreja que estava sendo construída, a igreja de Vila Elisa, lá no Rio Grande do Sul, em Gravataí, a gente morou no pátio da igreja. Tinha uma casinha nos fundos, que era a primeira igrejinha, depois foi construída a maior, e aquela casinha ficou lá nos fundos. A gente morou lá. Mais ou menos com 9 anos de idade, eu fui batizado. E a gente tinha uma rotina muito bacana em casa, que chovia, né? E a gente não conseguia ir todo mundo para a igreja. Mas a gente fazia tudo direitinho, tudo bonitinho, assim. Minha mãe, ela fazia o culto de sábado. E aí a gente fazia tudo certinho mesmo. Um era o pregador, o outro anunciava o hino, o outro fazia oração de joelhos, o outro recolhia os dízimos e as ofertas. E a minha mãe era a nave da igreja, entendeu? Ficava nós tudo na plataforma, e a minha mãe era a nave da nossa igreja. E aí sempre um pregava, etc. Então a gente foi bem criado, assim, em relação ao costume da igreja. A gente era o terror da diaconisa, das diaconisas, porque imagina, a gente brincava de pegar dentro da igreja na hora do culto, corria por baixo dos bancos, e a gente achava engraçado eles vindo atrás de nós para nos pegar, e aí que a gente fugia mesmo. Então a gente fazia realmente o terror.
Cresci num contexto de periferia. Minha mãe se divorciou do meu pai, viveu uma situação difícil no lar. Eles chegaram às vias de fato, teve agressão. Ele passou a beber em algum momento. E teve outros problemas além desses, que nós só viemos a conhecer melhor depois. E aí então eles se divorciaram. A gente se mudou para uma casa que a minha mãe conseguiu comprar, era um galpão de chão batido, assim mesmo, sabe? Chão batido, e o Rio Grande do Sul é frio. Vocês sabem, quem já esteve lá sabe, quem é de lá sabe também. Inverno é frio, a gente morava num galpão assim que não tinha piso, era o chão mesmo, batido, literalmente batido, chão batido, que era para fazer o piso de barro, assim. O galpão era literalmente um galpão, porque tinha um mastro no meio, tipo um circo, sabe? E aí o telhado, literalmente um galpão. E ali tinha um fogão a lenha, a gente cozinhava daquela forma. Meu irmão se queimou, que a mãe no frio pegava uma lata daquelas de 18 litros de tinta, colocava carvão dentro para esquentar a casa, porque era frio, e aí ele caiu de cabeça lá dentro. Umas loucuras assim, né? E ela foi trabalhando como doméstica, fazendo suas faxinas, sua limpeza, trabalhava muito, muito. Chegava a limpar 2 casas no mesmo dia. Ela conseguiu construir uma casa muito legal. É pesado para mim isso, por isso que eu não gosto de contar. Ela conseguiu construir uma casa muito legal. A casa tinha até quarto para nós. Eu sei que isso parece comum, né? Para nós não era tão comum assim. Quarto separado da mãe, né? Tinha o quarto da mãe, tinha o nosso quarto. E acreditem, tinha até 2 salas, e numa delas era a nossa sala de jogos, porque ela conseguiu comprar videogame. Trabalhando, a gente tinha máquina de lavar. Para nós era uma coisa assim muito... Eu lembro como se fosse hoje. Ela fez uma areazinha de serviço, e ela colocou ali o tanque, e ela colocou um tijolo especial em formato de estrela, aqueles tijolo vazado, sabe? A área era fechada e tinha aquele tijolo vazado, tipo de vidro, mas não era cerâmica mesmo, tijolo, só que era em formato de estrela. Era um gasto a mais, a gente achava chique aquilo ali, né? Só que teve alguns problemas com aquela casa, ela perdeu, e a gente teve que morar num bairro ao lado, conhecido na época como Brooklyn, apelidado por nós mesmos, porque não tinha nada ainda, era tudo terreno de invasão, não tinha absolutamente nada. Todas as casas eram casas assim de compensado, de madeirite, de sobra de obra. E não passou muito tempo, a pessoa que morou ali tinha problemas psicológicos, etc. e tal, e ela tentou se matar e jogou fogo na casa com ela dentro. Não ficava longe, era praticamente na mesma rua. Então era um pouco tenso para nós, e eu imagino como era para minha mãe, porque nós passávamos todos os dias pela nossa ex-casa abandonada e queimada, e agora a gente estava morando no Brooklyn, algo assim mais ou menos de uns 3 metros por 2 metros, e a repartição voltou a ser o que era antes, o roupeiro. Então do roupeiro para lá era sala, cozinha, banheiro, tudo. Não tinha banheiro ainda, depois que a gente construiu. Do lado de fora, porque não tinha como ser do lado de dentro. Então era sala, cozinha, tudo para o lado de lá, e para o lado de cada roupeiro eram os quartos, de todo mundo. Que era uma cama que dormia a mãe e nós todos. Depois ela conseguiu fazer um puxadinho, comprou um beliche, e aí nós 4 dormíamos no beliche. A gente chama, eu descobri isso depois, né, de valete. Já viu a carta do baralho, que é o valete, um para cima e um para baixo? É assim que se chama na cadeia, quando dorme 2 na mesma jega. Um para cá e outro para lá, eles dormem de valete. Era assim que a gente dormia, de valete. E aquela situação foi muito difícil. Logo em seguida, num contexto de periferia, eu até trouxe aqui para vocês verem, se o pessoal quiser colocar aí, eu gravei no Google Maps, o lugar onde eu morei. Se vocês puderem colocar aí para o pessoal ver. Está lá ainda, está melhor, nossa, muito melhor, está extremamente melhor. Na época que a gente foi para lá, simplesmente não era nada aí, ó. Essa daí é a rua de baixo, essa casinha aí tem uma história com elas, vocês já vão entender, eu vou falar daquela casinha. Esse final aí é o final do beco, tá? Essa rua aí é atual, como está hoje. Essa rua do meio aí é onde eu morei, ó.
Então tá aí a ruazinha, não sei como é que o carro do Google conseguiu entrar lá, caiu, mas tinha mais alguma coisinha para ver ali. Muito difícil. Minha mãe ficou desempregada, etc. e tal, e logo a gente se enfiou com drogas. Aí o finalzinho, tá vendo que não tem como ir até o final? Aí o carro parou, né? Rapaziada tudo ali esperta já, com coisinhas na mão, porque viram um carro estranho, né? Então, essa casa aí é de um rapaz que morreu, foi meu sócio, eu vou explicar para vocês. E a casa de Portão Rosa é a minha antiga casa onde eu morava, onde aconteceu a maior parte das coisas que eu vou falar para vocês aqui hoje. É isso aí. Essa casa aí tem história, muita história. Saí da igreja, logo com 12 anos de idade, eu já tinha começado a experimentar um pouco dessa zoeira, né, de gurizada, usar uma droga e tal. E eu sempre fui assim, meio, acho que um pouquinho carismático, fácil de fazer amizade, então eu conhecia todo mundo era meu amigo. Rapaziada que vendia drogas também eram meus amigos. Afinal, a gente cresceu junto. A gente foi muito cedo para esse bairro. Quem virou traficante era nosso amigo também. A gente cresceu nesse contexto. Então, muito cedo eu comecei a usar drogas. E tinha um rapaz, o cadeirante, o Diogo, que é de uma dessas casinhas que apareceu aí. E ele traficava, e ele tinha tomado um tiro na espinha. E tinha ficado cadeirante, e eu ajudava ele para cima e para baixo, a gente fazia fisioterapia em casa, porque não tinha recurso nenhum, eu queria ver ele andar, né? Ele meio que dava uns passos, às vezes de muleta, assim, então a gente tinha esperança que ele ia conseguir andar, e eu ajudava muito ele, para cima e para baixo, e eu e ele com aquela cadeira de rodas. E aos pouquinhos eu fui ajudando ele mais, além da parte da cadeira, né, na parte de traficar alguma coisinha, ajudar ele a cortar alguma droga, etc. e tal. Eu fui conhecendo essa parte do crime, essa parte do tráfico, assim, quase que automaticamente falando. E a gente foi cuidando um do outro, e eu fui me envolvendo cada vez mais. Mas ainda não tanto, era mais como se fosse de fato um ajudante dele, meu nome não estava em lugar nenhum, ninguém me conhecia, ele era o traficante. E a gente vivia assim, para cima e para baixo. Depois usei outras drogas mais pesadas. Eu lembro quando o crack surgiu lá no Rio Grande do Sul, eu não cheguei a usar nessa época então, mas eu lembro quando surgiu, uma droga que destrói de fato a humanidade. A minha concepção é que é a pior droga de todas as drogas, drogas com D maiúsculo, né? É o crack, a pedra, né? Você vê aí um rapaz perambulando pela rua como um lobisomem, ele está dependente de crack, é uma droga que deixa a pessoa virar um lobisomem, literalmente. Escraviza, você não bebe água, você não se alimenta, você morre de fome e de sede, não é da droga. Mas é que ela é o teu único prazer e não desce nada na garganta. Tem que ser a droga e nada mais. Eu fui vendo tudo isso acontecendo e me envolvendo cada vez mais. Comecei a trabalhar, meu pai é da construção civil, daí eu comecei a trabalhar com ele, já ganhar um pouquinho de idade, a gente ia meio que escondido, porque era de menor, mas sempre trabalhando, eu e meus irmãos. Meus irmãos mais novos não estavam trabalhando, o mais velho já trabalhava. E era batendo ponto, né? Saía, trabalho, quando voltava, ia lá, passava no cadeirante, no Diogo, pegava os baseadinhos, negócio lá, ficava lá com ele até mais tarde, conversando, ajudando em alguma coisa, etc. e tal. E aí eu lembro que, por alguma razão, que eu desconheço, mas deve ser coisa assim relacionada à mãe, à criação, eu achei um Novo Testamento daqueles pequenininhos que os gideões distribuem, aquele bem pequenininho, sabe, azulzinho. Aí eu comecei a ler Paulo. Paulo começou a ser minha companhia, eu ia para o serviço, voltava, batia o ponto lá na casa do Diogo, mas lia Paulo, direto. Sempre lendo Paulo. Coisa mais engraçada. Lendo, achava as coisas mais sensacional, né? Lendo Romanos e tal, aquelas cartas. Sempre lendo Paulo. Aí teve um dia
que eu estava assim nessa pegada, e eu cheguei do serviço, passei no Diogo, sempre, era sagrado, passei ali, aí a gente ficou trocando umas ideias e tal. E aí eu fui indo para casa, era sexta-feira, tinha recebido, então era mais um motivo para eu passar lá, né, consumir alguma coisa. E aí eu estava indo para casa, quando eu estava chegando perto de casa, estava indo assim, né, direção de casa, aí eu escutei alguém cantando um hino, coisa mais engraçada, né? Chegando naquela casinha nossa pequenininha lá, escutei alguém cantando um hino, era minha mãe fazendo o pôr do sol, sozinha, porque todos os filhos já não estavam mais na igreja, minha irmã já tinha casado, o mais velho também, os dois mais novos não estavam indo, a gente estava tudo no mesmo embalo. Aí escutei ela cantando aquele hino, daí eu voltei e pensei, eu não posso contaminar o culto da minha mãe, né? Imagina, estou cheio de odores, é que eu vou entrar e contaminar o culto da minha mãe. Daí eu voltei, pensei, vou lá pro Diogo de novo, vou esperar um pouco ela terminar o culto. Sabia bem como é que funcionava um pôr do sol, né? Um culto de pôr do sol. Faça culto de pôr do sol, especialmente se você tem filhos, viu? Sabia bem como funcionava um culto de pôr do sol. Aí eu estava voltando assim, eu pensei, não, mas eu preciso participar. Aí eu peguei, maçarei assim um monte de folha na minha mão, mastiguei umas folhas de limão que eu encontrei no caminho, de malva, de tudo. Fiquei assim, agora eu vou. Aí eu entrei, fiz o pôr do sol com ela. Foi muito bom, ela falou que estava lembrando de nós, né, naturalmente. E aí no outro dia eu fui para a igreja com ela, no sábado de manhã, né, pensei, eu vou para a igreja. Fui para a igreja com ela, não lembro o que eu escutei. E na volta eu pensei, quer ver que vai ter a tentação? Na volta, joga, logo assim, sempre tem, né, tu está tentando, aí vem a tentação. E aí ela foi para casa, eu passei aonde? No Diogo. Vamos de novo, eu passei aonde? Passei no Diogo, ele não estava, daí eu fui no fundo, um amigo meu estava pintando uma bicicleta para mim. Daqui a pouco ele entrou, pegou assim um papelzinho, colocou um pouquinho de maconha, botou um pouquinho de pozinho ali, fechou, acendeu, largou na minha mão e foi embora. Isso aí é que nem o cara que está louco por ouro, achar ouro e entregar na mão do outro e ir embora. Isso não acontece com um cara que é drogado. Mas ele fez isso, naquele dia me deixou ali sozinho. E aí eu fiquei pensando, é a tal da tentação. Aí sabe o que eu fiz? Usei. Senti nada, deu efeito nenhum. Só peso de consciência. Voltei para casa, fiquei em casa. Aí chegou a hora do pôr do sol, estava eu sozinho. Sabe o que eu fiz? Pôr do sol. Dessa vez eu sozinho. Dali para frente eu comecei a ler muito. Logo em seguida eu fui rebatizado. E eu comecei a ler muito mesmo, mas muito. Pensa num cara que lia muito. Não só Paulo agora, mas tudo. Espírito de profecia, eu li todos os livros que tinha disponível na época. Todos. Faltou nenhum. Li tudo. Conheço bastante. Se você falar um texto de Ellen White, eu sei onde é que está. E tudo. E comecei a me dedicar fortemente, bastante mesmo. Estudar muito. Comecei a organizar os grupos de estudo com os irmãos. A gente estudava santuário. Fazia maquete, entrava dentro do santuário, sabia cada significado, cada detalhe, cada decreto, cada data, cada porquês, etc. Tudo, absolutamente tudo. E ensinava para os outros. Eu comecei a estudar justificação pela fé, santificação. Entendi que tinha sido justificado, que estava santificado. Estava vivendo uma vida plena. Eu estava perfeito em tudo que eu estava fazendo. Perfeito, literalmente. Alimentação, vestuário, tudo que você pensar. Não comia açúcar branco, fermento químico, nada. Farinha branca, arroz, mas nada.
Meu doce era paçoca no máximo, e uma vez que outra, e melado, talvez. Estava indo bem, e eu preciso terminar. Estava indo bem. Mas a história não acabou desta forma, porque eu já contei no início o que acontece depois. O que acontece depois, eu vou contar na segunda parte, beleza? Sempre tive dois medos assim especiais em relação às questões físicas assim do corpo, né? Um era ficar caolho, por alguma razão, aquele negócio de brincar de flecha e tal, arco e flecha, a mãe dizia, você vai ficar caolho. Outra era de perder um braço. Aí uma vez eu estava na casa do Diogo, na parte dos fundos, na parte que era a casa do Charles, lá daquela bicicleta, da tentação, etc. E ela não existia ainda, aquele barraco, a gente foi fazer o tal do barraco. E eu, da construção civil, fui ajudar. Eu estou lá em cima, assim, na parte do telhado do barraco, né, serrando uma madeira, apoiado assim, né. Daqui a pouco quebrou. E eu fui de ponta cabeça no chão. E lá no chão tinha uma madeira do assoalho, assim, que estava meio para cima, que tinha sido quebrada, e ela tinha ficado felpuda, assim, sabe? Cheia de bico. E cravou no meu olho esbugalhou. Saiu mesmo, esbugalhou. Eu tenho marca até hoje. E qual foi a primeira coisa que eu fiz, né? Quando eu consegui arrancar a madeira, porque ela quebrou e ficou cravada aqui, uma coisa muito doida, assim. E qual foi a primeira coisa que eu fiz, né? Consegui arrancar, empurrar o olho de volta. Se tem algum médico aqui, eu acho que sabe explicar porque que isso acontece. E aí eu fui para frente do espelho. A primeira coisa que eu fiz foi fechar o olho bom, né? Para ver se eu estava enxergando com outra, se não tinha furado tudo e eu não ia ficar com o olho. Aí a minha amiga que estava junto, a Cíntia, foi comigo para o médico. Ela, não, tá dando para ver dentro do teu olho e tal. Aí foi para o médico junto comigo. Você é doido, essa menina, né? Aí foi para o médico, chegou lá, quando a doutora começou a costurar, assim, acho que por dentro, ela olhou, daqui a pouco ela desmaiou. Eu pensei, até agora está tudo bem. Ela viu a doutora costurando, desmaiou. 2 meses depois eu perdi essa minha amiga. Ela era dessa vida da correria, né? E ela morreu na porta de casa. Fizeram uma surpresa para ela. Quando ela abriu a porta, deram 7 tiros nela. Todos os meus amigos eu perdi eles. Quando eu vou para Gravataí, eu tenho 3 ou 4 no máximo, daqueles que eram, assim, dos sobreviventes que se envolveram com essa vida. Talvez eu tenha um. Estou tentando lembrar, sim, eu tenho um. Dudu, porque entrou para a igreja, etc. e tal. E aí, mas o resto todos morreram, eu perdi todos. Todos os meus amigos. Isso aconteceu antes da parte de eu começar a ler Paulo e de eu voltar. E eu tinha voltado com tudo, estava animado, estava assim, no gás, ajudando, dando estudo, etc. e tal. E a gente naquela vida tinha melhorado nesse meio do caminho um pouquinho melhor. Mas a gente tinha saído da casa que era só o barraquinho ali, dividido pelo roupeiro, e tinha passado para a casa da frente, aquela dos portões rosas que eu mostrei na primeira parte. A gente tinha passado ali para frente, a minha mãe conseguiu comprar de novo uma casinha assim de madeira, 5,40 por 5,40, não tinha banheiro, aí eu e os meus irmãos fizemos, foi uma coisa assim muito interessante aquele banheiro que a gente fez, vivia pegando fogo nos fios e tal, porque era tudo assim, feito assim meio do torto, mas deu certo, melhorou um pouquinho. E a gente ia empurrando, ia vivendo. Mas eu estava assim numa pegada muito boa e eu estava de fato me sentindo bem perfeito, um perfeito cristão. Para confessar, eu me sentia impecável. Cara, eu não comia açúcar, não comia farinha branca, não comia queijo, nem pensar, né? Não comia arroz branco, não comia fermento, não comia sal refinado, só azeite, óleo refinado, nem pensar. Eu me cuidava mesmo, e vocês sabem que isso é maravilhoso. Mas assim, eu estava numa pegada tinha estudado justificação, santificação, e eu tinha entendido o seguinte, que depois que você é justificado, você é imbuído assim, de um poder que vai te dar força para ser santificado.
E tudo certo, só que eu entendi o seguinte, que você ia caminhando até chegar na plenitude da revelação, e uma vez chegada nessa plenitude, se você pecasse novamente, acabou. Eu estava assim, estudando a Bíblia e tal, num determinado lugar, e eu tinha um radinho que eu escutava Novo Tempo, e a minha mãe chegou onde a gente estava estudando a Bíblia, e disse, teu irmão quebrou lá o teu fone, mas não briga com ele. E eu saí de lá e fui para casa. Porque eu era muito apegado àquele fone, e eu não queria brigar com ele, mas eu fui pensando, eu vou cobrar, né? Meu irmão mais novo, caçula. Aí eu cheguei, discuti, a gente começou a discutir, eu muito chateado e tal, dei um soco na parede, quebrei a parede, porque eu sou forte, de fato, né? Não, porque era de forrinho, a parede era uma repartição de forrinho, sabe aquele forrinho de pinos? Qualquer um quebrava. Aí eu dei o soco, quebrou, mas gerou um choque, né? Porque tu dá um soco com raiva, etc. E aí o que eu pensei, aquele ali não foi um pecado involuntário, foi um pecado planejado. Caí da graça. Essas foram as minhas interpretações. A gente estava também passando por um momento difícil, eu estava meio chateado com Deus. E Deus sempre foi me dando muitos sinais. Nessa vez que eu caí, furei o olho, e eu estava começando a voltar a ler um pouco, né? Foi um sinal de Deus. Vocês vão entender por quê. Sabe aquelas caixinhas preciosas promessas que você saca um versículo? Depois que eu voltei do hospital, tive que ficar em casa lá, recuperando, etc. Daqui a pouco eu vi uma em cima da estante, roupeiro, mutiação, né? Aí eu tirei uma daquelas promessinhas, adivinha qual que veio escrita? 1000 anos sem ler a Bíblia. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lança... Tá de brincadeira, né? Aí beleza, aquilo ali já me deixou assim com uma pulga atrás da orelha, eu comecei a dar mais atenção. Mas agora eu estava revoltado, assim, além de eu achar que eu tinha pecado contra o Espírito Santo, eu ainda estava assim nessa coisa de, poxa Senhor, uma hora vai, outra hora não vai, a gente teve melhor, agora está pior, agora ficou melhor, depois ficou pior de novo. Eu estava assim numa discussão muito forte com Deus, e aí eu peguei e dobrei o joelho e fiz uma oração. Falei assim, Senhor, hoje eu vou sair da igreja. E eu quero te fazer um pedido. Eu gostaria que o Senhor não deixasse rastros para que eu tivesse que voltar. Para que eu percebesse o Senhor conduzindo as coisas. Que não deixasse rastro. E assim, se tiver que acontecer coisa ruim na minha vida, deixa acontecer. E se eu colher coisas boas também, deixa eu colher. Fica controlando. Em nome de Jesus, amém. Levantei, atravessei para aquela casa da frente, que eu mostrei para vocês, da cerca rosa. Se você está meio perdido, assista a primeira parte do testemunho depois, para você se identificar, se encontrar geograficamente falando. Atravessei, já morava outra pessoa ali, apelidado Nenê, e eu falei, Nenê, é o seguinte... eu vou traficar contigo. Agora é diferente da experiência com o Diogo, com o Nenê eu comecei a de fato, era aquilo ali, nem trabalhar eu trabalhava, era aquilo ali, ponto final. Logo em seguida o Nenê se viciou em crack, etc., perdeu a biqueira, a boca de fumo, para um outro traficante, que vinha de fora, tinha passado muito tempo na cadeia, uma pessoa muito temida, etc., comprou aquela casa ali, e o Nenê perdeu, e aí eu fiquei meio de fora. E esse traficante levou o irmão dele lá, o Ricardo, apelidado Seco, é magrinho assim que nem eu. É um menino muito bom, muito tranquilo, ele estava ali por causa do irmão dele. Ele era trabalhador, mas ele ficou preocupado com o irmão dele ali naquele meio, sei lá, porque ele atendeu e foi para lá. E ele ficava numa casinha traficando. E eu pensei, o Leco vai matar esse cara. O Leco é daquela primeira casa que eu mostrei do beco, do final da rua, aquela de madeira, sem pintura. E ele era um traficante muito pesado, já tinha passado por uma série de questões. E eu pensei, ele vai matar, porque ele também tinha perdido a parte dele para esse cara também. E a gente sabe como é que funciona. Eles vendem, mas depois eles matam quem comprou para recuperar. E eu pensei, ele vai matar o Ervinha, olha o apelido do cara, né? O Ervinha. E vai matar o irmão dele também, esse moleque aí. Aí eu me aproximei dele. Eu conhecia já bastante das coisas. Me aproximei dele e comecei a ajudar ele. E o nosso
querido perguntou aqui quem é bom de matemática. Eu acho que eu era bom de matemática, questão financeira, etc. e tal. E eu comecei a organizar a questão mais contábil da coisa, e logo eu fiz sociedade com o Ervinha. Ele deixou tudo comigo, e eu comecei a ver a minha oração ser atendida. Deus deixou acontecer mesmo. Logo a gente estava dominando toda aquela região, as pessoas vinham até nós. As coisas de fato começaram a acontecer e começaram a ficar pesadas, porque o meu apelido começou a ser o nome da questão. E a gente vivia em muitas guerras, a coisa era muito doida, assim. Eu passava quarta, quinta, sexta, sábado, sem dormir. Porque eu tinha medo de dormir, especialmente da quinta para sexta, porque era o último dia mais ou menos de trabalho da brigada, polícia militar, para invadir. Aí sábado eu me preocupava com a polícia civil, e domingo eu me preocupava com os caras da outra boca, que eram um inimigo e que iam passar o sábado inteiro se drogando, bebendo, e iam criar coragem no domingo de manhã para invadir a gente. Então eu não dormia, estava sempre acordado. E aí numa dessas noites de assim, alucinação, acordado direto, eu fiquei olhando para tudo isso, saí na rua, olhei para o céu, vi assim, eu não sei se eu estava viajando, mas eu vi. Vi no céu assim, as nuvens, a lua, e eu vi como se fossem nuvens em forma de dragão, e uma nuvem menor em forma de cordeiro, e como se o dragão tivesse montado em cima do cordeiro. E eu lembrei do Apocalipse, que o cordeiro vence o dragão, e aí eu pensei assim, na minha vida está acontecendo justamente o contrário, o dragão está vencendo o cordeiro na minha vida. E eu fui para o fundo, assim, um quartinho, que era, aquele lugar era só para tráfico, eu fui para lá, deitei, e aí eu falei o seguinte para Deus: Senhor, se tiver como, me salva. Naquela noite, a gente movimentava muito dinheiro, e eu chamei você, que a gente foi fazer contabilidade, e a gente não contava o dinheiro de nota de R$1 e de 2, que na época tinha. A gente não contava que era dinheiro para uso comum de todos os dias, assim, da nossa despesa diária. Então a gente só contava as notas maiores, de R$5 para cima. E a gente só mandava os pacotes lá para a casa do irmão dele. E esse dinheirinho a gente ia gastando durante o dia, com qualquer um que estivesse ali envolvido, todos. Aí naquele dia eu falei, vamos contar esses trocadinhos só para ver quanto é que dá? Aí a gente contou. Aí deu R$33. Aí eu falei, Seco, isso aí é um sinal para ti, brother. Cadê o cara que aproveita para evangelizar, né? Estava lá. Seco, isso aí é um sinal para ti, cara. Sabe por quê? Porque 33 é a idade que Jesus morreu. Aí ele, não, isso é para ti que sempre foi crente, não sei o quê. Ele nunca pisou numa igreja. Aí no outro dia à noite, já tinha trocado dinheiro, já tinha rodado, já tá. Aí no outro dia à noite, bateu um estralo. Eu falei, mano, vamos contar de novo? Só para ver qual é que é? Aí a gente contou. Aí deu R$33 de novo. Aí eu falei, cara, isso é um sinal para ti, velho. Você não está vendo? Na terceira noite, de novo. Na quarta noite, ele não queria nem chegar mais perto do dinheiro. E já era sábado, e eu estava sem dormir todas essas noites. Aí eu dormi, ele ficou cuidando de todas as coisas, foi um auê aquele sábado. O Leco tinha virado amigo, segurança nosso. E um cara foi trocar lá, essa parte aí, o cara foi trocar uma vaca por droga, que ele roubou do pai dele. E o Leco bateu um espírito de justiceiro nele, ele deu umas coronhadas no cara e mandou o cara embora. Tem pessoas que estão roubando teu pai. Mas adivinha com o que ele ficou? Ele ficou com a vaca do cara, né? Ele mandou o cara embora, mas ficou com a vaca. Aí o cara, o pai, sabia onde estava, descobriu onde estava, porque o filho deu peso de consciência, deve ter contado, e ele foi lá tentar resolver, pegar de volta a vaquinha dele. E quando eu acordei domingo de manhã, estava o Leco brigando com esse cara lá naquela primeira ruazinha que eu mostrei para vocês. Aí eu cheguei lá e ajudei o Leco a mandar o cara embora. Só que o cara foi embora e chamou a polícia. E quando a polícia entrou, eu não vi, porque eu voltei e falei para o Seco, que estava a noite toda acordado, e falou, cara, cuida aí, não aguento mais. Daí eu peguei as coisas e tal. Eu pensei, eu vou na padaria antes, comprar uns pães, e depois eu assumo.
Aí quando eu fui sair para a padaria, assim para ir para a padaria, eu falei, cara, eu vou armado, né, porque vai saber. Aí eu coloquei a arma na cintura e fui sair para a padaria, né. Quando eu cheguei na porta, começou o barulho de tiro, pá, 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 pá. E vinha da direção lá da casa do Leco. E eu pensei, são os nossos inimigos que vão matar primeiro ele para depois pegar a gente, porque ele tinha uma fama de ser violento. E o que eu fiz? Eu saquei a arma e desci correndo para socorrer ele. Aí eu saquei a arma, saí correndo com ela em punho. Quando eu cheguei na ponta do bequinho e apontei assim, porque eu vi um bonezinho vindo por cima da cerquinha de pau, pensei, vou pegar de surpresa. Quando eu apontei no beco, era uma fila de policiais. Pensei, deu ruim, né? E aí eu recuei, pulei a cerca e joguei a arma para cima. O policial ficou muito assustado porque eu saí melhor do que ele. Ele estava com as mãos para baixo e eu estava... Ele se assustou demais. E o barulho dos tiros antes foi quando eles invadiram a porta do Leco tentando descobrir a questão da vaquinha. E o Leco, muito louco daquela noite inteira, na hora que escutou as batidas e o cara falou, polícia, ele já deu 3 tiros na porta, já para botar eles para trás. Pulou a janela dos fundos e foi correndo, pulando cerca a cerca. E aí ele foi correndo aqui e eu vim dessa direção de volta. O que os policiais pensaram? É o mesmo cara, esse cara é muito doido. Eles não entenderam que eram 2 pessoas. E quando eu caí deitado no chão, eles tentaram garantir que iriam conseguir me parar. E eles me deram muitos tiros. Muitos tiros. 2 policiais. Quem conta para mim essa versão da história é o Ricardo Seco. Porque ele estava na casinha, a gente recém tinha trocado as funções, e ele estava olhando de frente, ele pulou a cerca e falou para os nossos vizinhos, mataram, não vou falar meu apelido, não vou, mataram o Alexandre, pronto. Não, o pastor José, fica na tua aí. Porque foram muitos tiros, e eu lembro que foram muitos tiros, eram tantos tiros, que eu me virei para eles verem que eu não estava armado. E quando eu me virei, eu senti que tinha pego alguma coisa em mim. Aí o policial falou, levanta o braço, e eu levantei o braço. E ele falou, o outro também, e eu pensei que eu estava com os 2 braços levantados. Eu tomei um tiro de .40, ela esfacela o osso. Se tem algum policial aqui, sabe do que eu estou falando. A minha sensação é que eu estava com os 2 braços levantados, mas estava, e aí Sasso? Estava mexendo só aqui, só na carne. E aí ele veio e tal, me arrastaram para um lado, descobriram meu apelido, começaram a me bater. É tu então? Aí eu fui preso, preciso correr. Eu fui preso, fui para o presídio central de Porto Alegre, presídio de segurança máxima. Eu estou lá no presídio. Já tinha passado algum tempo, eles estavam me chamando de baleado, porque eu estou cheio de ferro nos braços, para tentar recuperar, né? Quando eu cheguei no hospital, o policial falou que tinha que amputar. O legal é que o cara que me abriu a porta, era um adventista, que eu tinha conhecido ele na clínica Renascer, lá de Gravataí, que era uma clínica de recuperação de drogados, que uma vez eu fui fazer uma palestra lá. E ele falou, o que tu está fazendo aqui? Eu ficava vendo, tipo, Deus, sabe, guiando as coisas para eu passar um pouco de vergonha, etc. e tal, não sei, para gerar consciência, né? Aí quando eu cheguei no presídio, e eu fui entrar para o corredor, todos os corredores têm cadeados, obviamente, né? O que mais tem em presídio é cadeado, e todos eles são numerados. Aí quando eu fui entrar, que eu dei um foco no cadeado, adivinha qual que era o número do cadeado? 33. Atrás, um desenho de Jesus. No teto também, que era para fazer o camarada ver Jesus, quando ele vacilava lá dentro, que cada um pegava assim, numa perna e no braço, e jogava lá em cima. Agora você vai conhecer Jesus. E aí eu passou um tempo, eu estou conversando com um rapaz lá dentro, chamado Bob Marley, e estou contando toda essa história para ele.
E estou contando a história do 33. Falei, cara, coincidência, daí o 33, e deu 33, e deu 33, e eu cheguei aqui, ó, a terceira do F, nosso cadeado de entrada é o 33. Aí ele falou para mim, aí eu falei para ele assim, ó, Bob Marley, ou eu saio daqui em 33 dias, ou em 33 meses, ou em 33 anos. E ele falou assim, ô baleado, do jeito que tu tá respondendo o processo, bicho, tu vai sair daqui uns 33 anos. O policial que atirou em mim apresentou um colete com 3 tiros no peito. Eu não dei esses tiros. Talvez o Leco ou eles mesmos dispararam para justificar o ferimento. E aí eu entrei respondendo tentativa de homicídio triplamente qualificado contra a polícia. Fora todos os outros processos. Tiroteio em via pública, transtorno, porte de arma, de munição, colete à prova-bala, um monte de coisa. Aí por isso que ele falou, ele conhecia, todo preso conhece o BO de todo preso. Ele falou, você vai sair daqui há 33 anos, meu amigo. A gente terminou, não, melhor, aí eu fiquei curioso, eu falei, quantos dias eu estou aqui? Aí a gente começou a contar quantos dias eu estava ali. Aí eu falei, caraca, velho, esse é o 33º dia que eu estou aqui. Eu terminei de falar, não me veio um papagaio correndo no corredor, que é o preso que anuncia a liberdade dos outros, né? Eles fazem a festa. Ei, Alexandre Magnus, Conceição da Rosa, vaza, malandro, saiu tua liberdade cantou. Aí eu fiquei assim, do jeito que eu estava, eu continuei, pensei, os caras estão zoando comigo, né? Ele falou, vai vagabundo, tu não quer sair, tu quer que eu vá no teu lugar? Tira aí tu tem que sair de bermuda e com o pior chinelo, com a pior roupa e deixa o que está de bom lá dentro, né? E aí quando eu vi que eles estavam realmente pegando as minhas roupas e trocando pelas piores roupas possível, eu comecei a acreditar. E eles começaram a me empurrar e eu tinha saído mesmo. E eu de fato saí em 33 dias. E aí eu fiquei pensando, será um sinal de Deus? Só que o meu coração estava muito endurecido, porque quando eu caí lá, a minha mãe dizia que eu tinha que voltar. Mas quem pagava o meu advogado era o meu sócio, o Ervinha. E 4 dias depois que eu estava preso, eles invadiram de fato o nosso lugar, fizeram uma emboscada e mataram o Ervinha. O pastor que visitava a minha mãe chegou a vê-lo em algum momento ou outro. Então eu estava muito revoltado, porque eles invadiram a casa do Ervinha, invadiram a casa do Leco, botaram todo mundo para correr, o Leco foi preso junto comigo, eles invadiram todo o nosso lugar. E eu estava muito revoltado. Eu fui direto para a casa do meu irmão da igreja quando eu saí, a igreja acolhe. Só que daí eu fui lá para onde eu morava. Quando eu cheguei na esquina, eu vi na frente da minha casa, tinha uma roda grandona, era todos eles. E eu já tinha entrado naquele bequinho, não tinha como voltar. Eu pensei, se eu voltar, eles vão ver que eu estou com medo. E aí vão começar a me perseguir. Então eu vou. Passei no meio deles e quando eu entrei em casa, eu pensei, agora eu morri. Quando eu olhei para trás, eles tinham sumido. Logo em seguida, eu me mudei, fui para Cachoeirinha. E a Sociedade JA de Gravataí se organizou e foi para um tal de um Campuri. Ponto em Comum, 2006. E eles me empurraram na marra para lá, pastor Forlano, eu queria ir. Não estava nem aí, entendeu? A minha cabeça estava na vingança. Eles me empurraram na marra. E aí acabou que eu fui. E lá estava o pastor Areli pregando mensagens maravilhosas, mas nada tocava o meu coração. E eu comecei a conversar com um amigo meu sobre tudo que tinha acontecido, o Renato, e ele tinha passado por experiências parecidas, e eu disse para ele, cara, que loucura, velho. Tu vê só como é que é a vida, a gente aprontou tudo isso, mas Deus estava sempre ali, cuidando, dando sinais, que loucura isso, né? Cara, essa conversa nossa tocou o nosso coração de um jeito que a gente se agarrou a chorar debaixo daquele pé de árvore. Tudo que a gente não tinha chorado em sermão nenhum. E a gente saiu enlouquecido atrás de pastor, porque a gente queria batizar, para a gente poder testemunhar de tudo isso que tinha acontecido. E a gente começou a correr atrás de um e de outro, e o primeiro que a gente foi o pastor Areri Barbosa. Aí falou, pô, que legal, que jeito dele, né?
você vai ter que procurar teu pastor, jovens e tal. Aí a gente foi, não lembro se era o Elton Bravo, não lembro quem era que era o pastor jovem naquela época. Eu sei que a gente procurou mais um, e aí ele falou, você vai ter que procurar o teu pastor do distrito. Nem estava ligado, né? Aí eu fui atrás do meu pastor do distrito, que eu não sabia direito quem era. Aí eu fui atrás dele. Daqui a pouco eu falei para ele, comecei a contar minha história para ele, e ele ficou meio pálido, e ele disse, eu não acredito que é você. Eu conheço a tua mãe. Eu acompanhei toda a história com ela. E naquele Campuri eu me rebatizei, eu queria que vocês mostrassem a foto aí. Quem está me batizando aí é o pastor Jorge Viebusch, meu pastor distrital, aquele ali é o Renato. O pastor Jorge Viebusch hoje ele é o presidente da União Uruguaia. E ontem eu liguei para ele, eu falei, pastor, o senhor podia fazer uma oração no final do meu testemunho? Cara, e a coisa foi muito doida, porque ele falou assim, ó, eu estou aqui em Brasília. Eu falei, como assim, pastor, você está aqui em Brasília? Eu estou aqui em Brasília, estou no culto da divisão aqui, eles estavam tendo quinquenal, e eu nem estava conectando uma coisa com a outra. E aí eu arrisquei pedir para ele vir aqui. E ele está aqui, eu queria chamar o pastor Jorge Viebusch aqui. E eu fiquei pensando em tudo que tinha que ter acontecido para esse tipo de coisa acontecer. E eu falei para ele que eu queria dar um abraço nele. Eu fiquei pensando em tudo que tinha que acontecer para isso acontecer, porque eu não dou esse testemunho, vocês sabem, vocês nunca ouviram essa história, eu já estou aqui há uns 5, 6 anos. E tinha que acontecer uma vigília, tinha que ser nessa data. Ele tinha que estar aqui, tinha que ser nessa data. E vocês tinham que ter me convidado para estar aqui. Tinha que todas essas coisas cruzarem e darem certo. E é isso, pastor. O nosso líder de jovens era o pastor Boger. Herbert Boger, que está na divisão. Me emociona muito essa história, porque quando o Alexandre veio me dizer que queria se batizar, a primeira sensação que dá é, não dá para batizar esse cara. Esse cara saiu da cadeia ontem, trocava tiro com a polícia, era traficante, um traficante vegetariano, mas era traficante. Eu digo, como é que eu vou batizar ele hoje? Mas aí eu lembrava que naqueles 30 e poucos dias que ele passou preso, não todos os dias, mas com muita frequência, eu ia na casa da mãe dele e nós orávamos por um milagre. E o milagre estava ali na minha frente. Como é que eu não ia aceitar o milagre de Deus que eu pedi com a mãe dele tantas vezes? Então, mesmo pensando, será que isso não é fogo de palha? Será que amanhã ele não volta para a velha vida? Eu dizia, não, Senhor, eu orei por isso. Nós clamamos lá com a mãe do Alexandre tantas vezes. E agora eu queria falar para as mães, porque existem várias mães aqui. Não desistam de orar pelos filhos de vocês. E essa história, ela tem uma outra versão para mim. O Alexandre foi preso por causa de uma vaca. Mas enquanto ele estava na cadeia, vários dos amigos dele morreram. Na verdade, Deus fez uma missão incrível. Ele tira o Alexandre de cena, podia ter morrido com troca de tiros com a polícia, mas Deus tira ele de cena. A gangue que ele pertencia e a gangue rival se enfrentaram naquele mês. A polícia voltou a entrar lá porque eles estavam enfurecidos. Vários amigos morreram. Essa quadrilha que ele participava, esse bando, ele foi dizimado naqueles 30 dias. Mas ele não, porque estava guardado. E eu dizia para a mãe dele, irmã, eu não sei, mas no futuro a gente vai entender, eu dizia para ela. Eu não entendo agora, mas no futuro a gente vai entender porque Deus permitiu isso. E ela estava desesperada.
Como é que eu vou ter um filho na cadeia, e o meu filho está preso e tudo isso? Irmã, tranquila, Deus está dirigindo tudo. A gente orava naquela casinha humilde, eu via uma mulher batalhadora, e às vezes eu pensava, posso falar? Que desgraçado, como é que faz isso com uma pobre mãe? Como é que faz isso? Como é que um filho faz isso com a mãe? Ela se matava fazendo faxina, trabalhando aqui e ali. Contei essa parte. Ah, já contou? Não escondeu nada então. Não deixou nada para mim. Eu ficava pensando, como é que pode fazer isso com uma mãe? E nós ajoelhávamos ali naquele barraco e orávamos, clamávamos a Deus. Eu entrava naquele bairro, naquela vila, porque era minha obrigação, mas eu tinha medo. Eu tinha medo de entrar ali. Muitas vezes, como o Alexandre falou aqui, eu era encarado. E andava com a Bíblia ali no painel do carro, e encarado por aquela turma, e entrava com medo ali. Mas isso é bom, porque a gente entrava orando, orava com a tua mãe e saía orando. E é bom orar, né? Eu quero agradecer, Alexandre, pela tua mensagem ontem. Como Deus tem uma agenda incrível. Deus, Ele tem agenda, porque essa vigília acontece no mesmo dia em que eu estaria aqui. E por providência de Deus, o pastor Stanley deixou a tarde de sábado livre. Se ele tivesse marcado qualquer atividade, eu não podia estar aqui acompanhando vocês. E eu acho que tem uma razão para estar aqui. Eu vi as pessoas que passaram antes falando para os jovens, eu quero falar para os pais. Não importa onde teu filho esteja nesse momento, o Alexandre é a prova viva de que Deus pode trazê-lo de volta. O Alexandre é a prova viva que teu filho pode ser uma luz. O Alexandre hoje é um líder dessa igreja, é um ministro, e Deus pode fazer algo assim também pelo teu filho. Não importa onde ele foi, continua amando como a mãe dele amou, acreditando, clamando, e Deus vai fazer um milagre na vida dele, do teu filho, da tua filha. Que Deus te abençoe e continue te usando. Amém. Eu queria que o Senhor orasse com a gente. Vamos orar. Vocês já estão bastante tempo sentados. O que vocês acham de ficar em pé? Enquanto isso, dá uma olhadinha para trás. Lá atrás está o nosso secretário da União Uruguaia, pastor Álvaro Cáceres. Está o Samuel Cabreira, o tesoureiro da União. E também o pastor Gonçalo Ordeix, um líder em Montevidéu também. Nossos amigos que nos estão acompanhando. Obrigado. Vamos orar? Pai bondoso, Deus de amor, nosso Senhor que escuta as nossas orações, a oração da angústia, muito obrigado por este momento tão especial nas nossas vidas. Amém. Nós estamos testemunhando aqui um milagre, a resposta da oração de uma mãe que clamou, que pediu para Deus trazer o filho de volta. Amém. E aqui existem muitos pais que, quem sabe, clamam por seus filhos na escuridão da noite, no vazio de um quarto. Quem sabe até pensam que não tem solução para o caso dos seus filhos. Mas Senhor, Tu pode todas as coisas, Tu pode trazer a vida ao morto. Quanto mais colocar a semente do Teu Evangelho novamente no coração desse filho ou filha que se afastou de Ti. Amém. Nós Te louvamos pela vida do Alexandre, pelo testemunho que ele nos deu, mas nós clamamos por aqueles jovens que se afastaram da Tua igreja. Senhor, por favor, traga-os de volta e mantenha a nossa fé, e mantenha o nosso coração, e mantenha a nossa vida nos Teus caminhos. Amém. Abençoa a Tua igreja aqui, Senhor. Visita os nossos corações, limpa a nossa alma, aprova os nossos sonhos, e que pelo Teu poder e graça eles se realizem. Amém. Oramos por Jesus. Amém. Amém.